Good morning, students. Good afternoon. Vamos começar mais uma aula de inglês. O assunto é futuro simples. Simple future. O futuro simples é a forma verbal comumente usada para expressar eventos que ainda não aconteceram. É formado com auxiliar modal will. Então, o futuro simples tem um auxiliar que é o will. Mais o infinitivo do verbo principal sem o to, para todas as pessoas. Ou seja, esse tempo verbal não sofre nenhuma flexão para expressar o futuro. Observe as formas e os usos desse tempo verbal. Forma abreviada, contraída, né? Então, quando nós queremos abreviar o will, nós colocamos uma vírgula, que é chamada apóstrofo, e os dois L. Tem um sujeito, depois do sujeito tem a vírgula, que é chamada apóstrofo, e os dois L, né? Assim nós abreviamos o nome will, que é W-I-L-L. Aí ele abreviado fica o sujeito, o apóstrofo, que é a vírgula, e os dois L. Ele abreviado fica assim. Na forma afirmativa do will. Na forma afirmativa do will, se nós observarmos, nós colocamos o will, depois o verbo. O will, depois o verbo. O will e depois o verbo, né? Tá assim a tradução. Ficaria assim. Como a frase é no sentido do futuro, então ficaria assim. Esperarei por você na frente da faculdade. Eles nos A primeira frase, a segunda frase tá assim. Eles nos ajudarão quando tiverem tempo. Terceira frase. Ela só estará em casa no mês que vem. Forma afirmativa. É igual o exemplo lá em cima, né? Sujeito mais o will, mais o verbo principal sem o to. Forma negativa agora. Na forma negativa tá assim. Forma-se acrescentando o not após o auxiliar will. Então, depois do will, nós vamos colocar o not. O verbo principal permanece no infinitivo sem o to. Veja alguns exemplos. Aí, para tornar negativa, é o will mais o not. E se quiser abreviar, fica o won't, né? Ele é abreviado. Ó, o exemplo aí, ó. O primeiro exemplo tem um will e o not abreviado. E aqui já tem ele sem ser abreviado. O will not e o verbo sem o to, né? Aqui ele já está abreviado. E embaixo já está sem abreviado. O will not celebrity. Então, o will, o not e o verbo, né? E ficaria assim, e ficará assim, ó. E ficaria assim a frase. Primeira frase, Raquel não virá. Segunda frase, acho que não choverá no dia do seu casamento. São só frases negativas, né? Porque acrescentou o not. O outro, ele não irá conosco. Penúltima frase, não comemorarei meu aniversário o ano que vem. Gastei meu dinheiro em minha única festa de aniversário. Forma negativa, sujeito mais o will mais o not, mais o infinitivo do verbo principal sem o to. Forma interrogativa. Na forma interrogativa, o auxiliar will posiciona-se antes do sujeito. Ou seja, gente, o will vai para o início da frase, tá? Toda vez que vocês quiserem colocar na forma interrogativa, o will tem que ir para o início da frase. O verbo principal permanece no infinitivo sem o to. Veja alguns exemplos. Se vocês observarem aí, ó, o will veio para o início da frase, né? E já no segundo caso, ele veio depois do sujeito. O sujeito, nesse caso, no segundo caso, é o will, né? Então, ele veio depois do sujeito. Então, quando não tem algum... Então, quando você encontra o sujeito, você coloca o will na frente dele. E a frase ficaria assim. Ele viajará para o exterior? Uma pergunta. O outro.
Onde você passará as férias? Outra pergunta. Forma interrogativa do will. O will mais sujeito mais o verbo principal sem o to. A maioria das vezes, gente, o will vai para o início da frase. Observação. Com a primeira pessoa do singular, I, né, que é o I maiúsculo, quer dizer eu, e a primeira pessoa do plural, o I, que é o WE, que quer dizer nós, é possível substituir o you por shall. Então, a gente só substitui o you por shall quando o sujeito é I e o I. Essa forma é a mais comum em perguntas, oferecimentos, sugestões e convite. A forma shall também é considerada mais formal. Olha, nos 3 exemplos apareceu o WE, que é o I, né? Então, por ele aparecer, usou o shall. Vamos fazer o pedido? Vamos dançar? Então, vamos agora para a atividade. Na atividade, tá assim, vamos ler a figura para entender o texto. Vamos conseguir colocar seu prato em forma. Coma corretamente. Então, da leitura aí, vocês vão observar. A número 1 tá assim. Tendo em vista seus elementos constitutivos e o meio de divulgação, esse texto classifica-se como... Vocês olhar o modelinho do texto aí, vocês acham que é um cartão postal, um anúncio publicitário, uma charge, uma fotografia? Então, vocês olham o modelinho do texto e marcam a alternativa correta. Número 2. A partir da leitura desse pôster, infere-se que... Vamos ler o texto assim. Me chame de louco, mas eu amo ver outra pessoa feliz e bem-sucedida. A vida é uma jornada, não uma competição. Então, aí vocês vão ver qual o sentido do texto. Aí vocês vão marcar a alternativa correta. A número 3 está assim. Ao lermos o pôster, verificamos que o autor traz uma definição sobre a vida. Identifique e, em seguida, verifique se você concorda ou não, justificando sua resposta. Qual que é a definição de vida do autor? O que ele acha da vida? Lá no finalzinho, quando eu li o texto, ele fala que a vida é uma jornada, não uma competição. E você concorda ou não concorda com isso? Que a vida é uma jornada, não uma competição? Continuando aí. O Simple Future, também chamado de Future Simple, é o tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer. Aí, um exemplo de frase afirmativa. They will buy a new house, porque veio o will depois do sujeito. Eles comprarão uma casa nova. I will not, negativo, né? Porque veio o not depois do will. I will not visit my course tomorrow. Quer dizer, não visitarei minha prima amanhã. Will they buy a new house? O will no início da pergunta, uma pergunta interrogativa, né? Ainda tem um ponto de interrogação no final. Eles comprarão uma casa nova. Agora vamos ler a história em quadrinho para conseguirmos responder. É bom que nós temos uma pequena discussão. Aí no segundo quadrinho fala assim. Aqui é sua lista para o shopping, John. Aí no final, John fala assim. Talvez eu traga para você algum sorvete. O Garfield, ele pediu várias coisas no shopping, né? Mas o John não gostou, né? E só falou para ele que talvez trazeria para ele um sorvete, né? Então, a número 4 tá assim. Ao lermos o primeiro quadrinho da história em quadrinho, observamos que o Garfield se sente... Só olhar no rostinho dele, como que o Garfield se sente no primeiro quadrinho? Número 5. O autor do texto utiliza a palavra maybe. Maybe quer dizer talvez, viu, gente? Maybe quer dizer a palavra talvez. Maybe quer dizer talvez. No último quadrinho, para indicar, aí vocês acham que maybe significa o quê? Talvez. 6. Sabe-se que o Simple Future é usado para expressar ações futuras. Assim, retire da história em quadrinho
uma oração em que o verbo esteja no simple future. Gente, é só olhar uma frase para escrever em inglês mesmo, retirada da história em quadrinho. É só olhar uma frase que tem um will, ou o will completo ou o will abreviado. Se a frase tiver o will completo, pode escrever, mas se a frase tiver o will abreviado, pode escrever também. E qualquer dúvida, eu estarei lá no WhatsApp.